Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Bom dia com Jesus. Estamos de volta para mais um vídeo e nós vamos continuar nesta manhã a falar sobre a atual situação, o atual momento do planeta Terra. Nós sabemos que a intenção do grande inimigo de Deus era que um dia o planeta fosse globalizado, ou seja, integrado. E ele usou muitas articulações durante as eras, não conseguiu. Finalmente, hoje, nós temos um planeta globalizado. Praticamente hoje o planeta não está mais dividido em nações como sempre foi, como sempre esteve. Hoje o planeta é um só. E com a criação das leis internacionais, ele conseguiu aquilo que ele sempre desejou, né? Uma hegemonia de poder sobre todas as nações, sobre todos os povos, línguas e nações. Hoje em dia nós sabemos que praticamente há um governo central no planeta Terra, um poder dominador, e isso foi feito através das chamadas leis internacionais, né? Então essas leis internacionais, elas foram criadas não para beneficiar as nações pobres, mas para beneficiar as nações poderosas, justamente as criadoras dessas leis, né? De todas as formas, hoje o planeta Terra, apesar da globalização, ele está dividido. É como um partido político, sempre tem a situação e a oposição. Quem é o criador dessas leis internacionais? É o sistema capitalista, comandado pelos Estados Unidos. E quem é a oposição? Quem faz oposição a esse sistema ou a essas leis internacionais? É justamente o sistema comunista, que hoje é chamado de socialista, mas que no fundo é o mesmo sistema comunista, né? Então nós temos a situação e a oposição, os dois sistemas universais, um que criou as leis e que dá as ordens, os ditames da lei, e o outro que se opõe contra, né? Às vezes parcialmente e às vezes totalmente. Então assim caminha a humanidade, né? Na direção, né, da sua própria exterminação. Da sua própria exterminação. E hoje nós temos o quê? Uma situação bastante complicada no momento que estamos vivendo, porque aquilo que se imaginou e que poderia demorar muito tempo, de repente chegou. Ou seja, começo do fim, começo da terceira grande guerra. Começou, deu início, né? E como sempre, essa guerra seria comandada por um dos lados, com a oposição do outro lado, né?
Então estamos aí fechados nessa grande guerra, segundo a profecia de Daniel. O fim começaria com uma guerra muito longa, né? Muito duradoura, e essa guerra ela não tem mais volta, não tem como parar, né? Eu tenho feito comentários a respeito dessa guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, e a pergunta que sempre eu faço nos vídeos é por que o mundo agora está tão voltado, né, está tão compadecido pelos ucranianos. Com todo respeito, eu creio que eles estão sofrendo, eu creio que eles estão realmente morrendo inocentemente, porém há um cabeça ali, né? Há um cabeça ali. O povo não faz guerra, né? O povo não faz guerra. Agora, uma coisa também impressionante, né? Depois da última guerra, ou seja, da Segunda Guerra Mundial, você vê que o mundo hoje só tem o olhar para um lado, a condenação a todo tempo sobre a Rússia, né? Porque a Rússia é isso, a Rússia invadiu, a Rússia é perversa, etc. Sim, mas vamos fazer aqui um jogo de comparação entre Rússia e Estados Unidos. Aí depois você analisa as minhas palavras. Primeiro, quem venceu na prática a Segunda Guerra Mundial? Resposta: a Rússia. Custou a vida de milhões de russos, mas eles venceram a Alemanha. Não foi americano, não foi Brasil, não. Quem venceu a Segunda Guerra foi a Rússia, né? Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, a pergunta essa é a primeira guerra que está acontecendo, essa aí, entre Rússia e Ucrânia? Resposta: não. Depois da Segunda Guerra Mundial, vamos analisar quantos países a Rússia invadiu depois da Segunda Guerra Mundial. A resposta: nenhum registrado, nenhum. E os Estados Unidos? O que os Estados Unidos já fez em termo de guerra depois da última Guerra Mundial, ou seja, da Segunda? Vamos lá. Os Estados Unidos, ele lançou 2 bombas atômicas sobre o Japão, ninguém disse nada. Ele fez desaparecer 2 cidades japonesas com bomba atômica, ninguém disse nada. Os Estados Unidos invadiu 2 vezes o Iraque, né? Destruiu, dominou e deixou o Iraque lá em pedaços, ninguém disse nada, né? Os Estados Unidos invadiu a Líbia, também destruiu lá e deixou lá as traças, ninguém disse nada. Os Estados Unidos invadiu também o Afeganistão, né? Destruiu, depois deixou que os opositores voltassem ao poder e deixou lá o povo na miséria. E você fica pensando, e agora por que essa condenação com a Rússia? Compara aí os Estados Unidos e compara a Rússia e vê exatamente qual é a diferença entre os dois. E eu tenho falado aqui nos vídeos que a Rússia é um país sério. A Rússia é um país que você pode confiar na Rússia, muito diferente do país americano. Porque na verdade os Estados Unidos é formado por ingleses, né? E nós sabemos pela história que o país mais destruidor de todos os tempos, onde se entende por era moderna, é a Inglaterra. E os Estados Unidos é formado pelos filhos da rainha, é formado por ingleses. Não existe americano, são apelidados de americanos, mas são ingleses que se alojaram ali, destruíram os mexicanos, destruíram os índios americanos e se alojaram ali. Hoje são os Estados Unidos, mas são ingleses. Me diga qual foi a guerra que os Estados Unidos seguiu que a rainha não apoiasse. Quando a América vai para a guerra,
vai também a Inglaterra, porque são irmãos, são ingleses. Então você vê que a Inglaterra é um país tão, satânico, vamos dizer assim, que ele tem um domínio sobre... Eu fiquei impressionado de ver que a Inglaterra tem domínio, é um reino expandido sobre 14 nações distantes. O próprio Estados Unidos faz parte do Reino Unido, né? Então, está aqui a comparação, está aqui o choque entre os dois grandes sistemas da Terra. De um lado, a Rússia, fazendo oposição ao capitalismo. Por quê? Porque as leis internacionais que escravizam as nações pequenas, não foi a Rússia que criou, não foram os soviéticos, não foram os comunistas que criaram essas leis. Foram criadas pelo poder americano, ou seja, pelo poder capitalista. E hoje essa grande disputa chega, num clímax terrível, porque começou com a tal chamada Guerra Fria, mas hoje o clima está esquentando e está chegando na Guerra Quente, na Guerra do Fogo, Hoje a guerra da Ucrânia, na verdade, a Ucrânia ela está sendo reforçada pelo Ocidente, pela Europa, pela América, porque se fosse só a Ucrânia mesmo, a Ucrânia tinha capitulado há muito tempo. Então você analisa uma coisa: a Terceira Guerra Mundial começou. A Terceira Guerra Mundial já começou. Segundo a profecia de Daniel, o fim começaria com uma guerra prolongada. Então está aí a resposta: a Terceira Guerra Mundial já começou e vai caminhando a passos largos para a destruição total da humanidade. Nós estamos ali pelo capítulo 6 do Apocalipse, onde temos a fome na nossa direção, e a fome está se multiplicando. À medida que a guerra vai aumentando, a fome também vai aumentar, E quando nós chegarmos entre o capítulo 6 e o 7, nós teremos coisas horrendas que vão acontecer na terra, e uma delas é uma grande explosão que a Escritura chama de terremoto, que vai causar muita destruição em cidades, remover montanhas, etc. E nós não sabemos o que vai causar este grande terremoto, Há quem suponha aí, os estudiosos, que seja uma queda de um asteroide. Na verdade vai cair um asteroide na Terra, porque está lá no capítulo 8 isso, Mas aqui, no capítulo 6, vai acontecer uma destruição, uma explosão, que ninguém sabe o que vai causar isso, Eu estou supondo, acredito eu, que isso pode ser a primeira bomba atômica lançada, Eu estou supondo, não estou afirmando, porque a Bíblia não afirma, que seja uma explosão nuclear, Que vai acontecer, E haverá também uma grande escuridão, o sol será encoberto, a lua ficará da cor de sangue, haverá uma queda de estrelas, que possivelmente também se pode simbolizar um ataque dos aliados americanos, e ali um cenário de mísseis caindo sobre as cidades russas, e o profeta João descreve como uma queda de estrelas, É só uma análise meu aqui, Porque na verdade as estrelas mesmo não vão cair do céu, nós sabemos disso, Mas nós estamos parados aqui nesse capítulo 6, a expectativa é de terror, a expectativa é tenebrosa, A guerra entre Rússia e Estados Unidos já começou, O nome é Ucrânia que está daquele lado, mas as armas todas são americanas, as armas são europeias. Então a Rússia já está combatendo contra o poder capitalista, E nós ficamos parados pensando: e agora? De que lado nós vamos ficar? Não sabemos. Nós não sabemos. É melhor que a gente fique do lado de Deus. É melhor que a gente fique do lado de Jesus. Porque essa guerra aí é a última guerra, É o começo da guerra do Armagedon, E nós não sabemos como é que isso vai terminar. O que interessa para nós neste momento não é trazer um terror, como a maioria dos YouTubers fazem, trazem um terror medonho sobre a humanidade,
usa as redes sociais para implantar o terror, e vai acontecer isso, e vai ser destruído. Não, então, tudo bem, nós temos que falar daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer, porque está escrito nas páginas sagradas. Mas nós temos também que mostrar uma esperança para as pessoas. Não é só falar que você vai fazer e se prepare. Não se prepare, não, tem um jeito. Se entregue a Jesus. Esse é o único jeito. Se nós estamos na porta do juízo final, nós estamos na porta de Sodoma, nós estamos na porta da Arca de Noé, à espera do juízo, mas antes tem uma promessa de vida. Malaquias 4 fala dessa promessa de vida. Mas para vós outros que temeis o meu nome, ou seja, vocês que se entregaram a mim, vocês que temem o meu nome, vocês que conhecem o meu nome, porque infelizmente os religiosos não sabem quem é Deus, a maioria não conhece Deus, não sabe quem é Deus, e as Escrituras afirmam quem é Deus. E Malaquias 4 diz: vocês que conhecem o meu nome, que creem no meu nome, que sois batizados no meu nome, o que acontece? Malaquias 4 responde: nascerá o sol da justiça. Esse sol da justiça trará o que, pregador? A Bíblia responde: salvação nas suas asas. Ei, Jesus! Asas de águia. Essa é a salvação, essa é a palavra de vida nesse momento. Não adianta você se esconder, não adianta eu vou correr para tal parte, eu vou me esconder quando a coisa apertar, quando as bombas começarem a explodir, quando a irradiação começar a contaminar, a matar as pessoas, eu vou fugir para tal lugar. Para onde? Dentro dessa bola de fogo, você vai se esconder aonde? Só tem um jeito. Castelo Forte é o nome do Senhor. Só Deus, né? O profeta dessa era, ele frisa o seguinte, que nos dias de Noé a salvação era entrar, quem entrasse escapava. Nos dias de Ló a salvação era sair, quem saísse escapava. E nos dias de hoje em Laodiceia a salvação é subir, somente com asas de águia nós poderemos escapar, né? Então Castelo Forte é o nome do Senhor, disse o grande profeta Martinho Lutero. E nós precisamos entrar nesse castelo forte, antes que seja tarde demais. Estamos aí no limiar de um grande acontecimento, uma grande explosão, um grande estrondo, uma grande escuridão, uma grande queda de estrela, vai infernizar toda a terra. Mas nós temos uma esperança. A palavra do rei diz que Deus virá, Deus salvará os seus, Deus não permitirá que os seus escolhidos, os seus ungidos sejam tocados por este fenômeno espetacular que está vindo. Então a nossa esperança é Jesus, que o Senhor Jesus venha antes para nos resgatar e nos levar para o reino do seu amor, né? Como diz novamente o profeta Malaquias, esse dia ele tem dois lados, grande e terrível. Ou seja, grande para aqueles que escaparem e terrível para aqueles que ficarem, para aqueles que forem deixados para trás. Então esse dia será terrível, mas será grande para aqueles que subirem, que forem arrebatados, que tiverem essa graça de Deus de serem arrebatados e levados daqui para os céus, para as bodas do Cordeiro, né? Então nossa expectativa e nossa esperança é essa. Eu creio que os YouTube do terror deveriam falar isso, né? Não só aterrorizar as pessoas, mas mostrar o escape, mostrar a saída, mostrar só a receita, não mostrar o remédio, não adianta. Então você tem que alertar as pessoas, mostrar o que está acontecendo, mostrar o que pode acontecer a qualquer momento, mas você também tem que dizer, nós temos um Deus que está vindo. Então é preciso que seja feita uma entrega, o quanto antes possível. Se você já fez essa entrega a Jesus Cristo, beleza, continue firme, persevere, porque logo o Senhor Jesus vai estar na terra para resgatar o seu escolhido. Se você não fez, meu amigo e meu irmão, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Não espere o dia de amanhã. O dia de amanhã não pertence nem a Deus, ele não é o Deus do amanhã, ele é o Deus do hoje.
Amanhã pode ser tarde demais. Se você quer se entregar a Jesus, faça isso hoje. Procure uma igreja, uma pessoa que ore sobre você e se entregue a Jesus. Se entregue a Jesus. Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da glória e Ele está chegando. O Todo-Poderoso está chegando para resgatar os seus escolhidos. E a nossa esperança é essa, que o Senhor Jesus se lembre de nós, dessa grande hora que está caindo sobre a terra, né? Infelizmente, é só cumprimento das Escrituras, não tem como orar para parar isso, para mudar isso, não pode. É o Apocalipse se cumprindo, né? E isso tem que acontecer, né? E para nós, apesar de ser uma tristeza, aquilo que está acontecendo vai acontecer, mas para os filhos de Deus, é a vinda, é a chegada do nosso Deus, é a nossa grande esperança, é aquilo que nós sempre lutamos para acontecer, né? Como sempre os profetas proclamaram isso desde o começo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, ora vem, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus, porque o clima está cada vez pior, mais tenso na terra, estamos por meio fio de navalha, né? Menos de um minuto para meia-noite é o relógio do juízo, mas ainda dá tempo. Procure Jesus, ainda dá tempo. Então Deus te abençoe, meu amigo. Fique com Deus, Deus te abençoe. Escute a palavra da profecia. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. E até o próximo vídeo. Amém.